Olá, seja bem-vindo a essa meditação. Se você ainda não é inscrito no canal Ananda, se inscreva, comente, compartilhe, para que esse trabalho possa chegar no maior número de pessoas. Hoje é um dia especial, não apenas porque a lua está cheia, não apenas porque ela está em Escorpião, mas porque hoje é a lua de Vesak, a lua cheia mais sagrada do calendário espiritual do ano. Segundo tradições milenares, é neste momento, com a lua plena em Escorpião e o sol em Touro, que as energias de Buda e Cristo se unem no campo espiritual, derramando sobre a Terra uma bênção de compaixão, iluminação e transmutação. E a vida, com sua sabedoria perfeita, colocou esta lua sobre o signo de Escorpião, o signo que governa o que está escondido, o que está profundo, o que a gente não quer olhar, e que justamente por isso tem tanto poder sobre nós. Hoje o céu nos convida a fazer exatamente isso, mergulhar. Veja o que está acontecendo nesse mapa. O sol está a 11 graus de Touro, firme, terroso, seguro, enraizado. O sol em Touro nos diz: eu sei o que possuo, eu sei o que vale, eu fico. É a energia do que é visível, palpável e construído com as próprias mãos. E a lua, exatamente oposta, está a 11 graus de Escorpião e diz: mas e o que está embaixo? E o que está enterrado? E o que você sente de verdade quando ninguém está olhando? Essa oposição é o coração dessa meditação. O que você mostra e o que você esconde. O que você possui e o que você sente. O que sustenta você no mundo e o que te sustenta por dentro. Respire. E tem mais, porque esse mapa não é simples. 5 planetas estão concentrados em Áries: Mercúrio, Marte, Saturno, Netuno e Quirón. 5 forças iniciando, pressionando, pedindo que algo novo nasça. E eles formam um aspecto que não confronta diretamente com a Lua, mas cria um desajuste profundo, como 2 realidades que não conseguem se olhar nos olhos, mas que se sentem o tempo todo. Algo em você está sendo chamado a iniciar, a agir, a romper. Mas de dentro de Escorpião, a Lua sente tudo isso de longe, como uma pressão sem nome, uma inquietação que não sabe exatamente de onde vem. É exatamente essa tensão que precisamos nomear hoje. E há um aspecto que é ainda mais direto nesse mapa. Plutão está em Aquário e ele está em quadratura com essa Lua. Plutão não pede, Plutão exige. Ele é o planeta da transformação radical, da morte do que não serve mais, do renascimento que só acontece depois da descida às profundezas. Em quadratura com a Lua em Escorpião, já por si só a mais intensa das luas, Plutão amplifica tudo. As emoções ficam maiores. O que estava enterrado quer subir. O que estava adormecido acorda. Esta quadratura é um convite, difícil, mas precioso, para olhar de frente o que você tem evitado transformar. Saturno e Netuno estão juntos em Áries, uma conjunção histórica que acontece muito raramente. É o encontro entre estrutura e espiritualidade, entre o que é real e o que é invisível. E eles formam um sextil com o Sol em Touro, apoiando a sua capacidade de construir algo concreto a partir da fé. A vida está pedindo que você erga com as mãos o que o Espírito inspirou. Quirón está a 27 graus de Áries, quase no limiar de Touro, quase concluindo uma longa passagem pela ferida da identidade. O que precisa ser curado agora é antigo, o medo de não ser suficiente, o medo de ser você mesma e ser rejeitada por isso. Júpiter está em Câncer, generoso, nutridor,
emocional, e ele forma um trígono com essa lua, um aspecto harmonioso, fluente, de suporte real. Ou seja, existe cuidado disponível, existe uma abertura para receber, para nutrir e ser nutrida, para crescer através do amor, não da luta. Júpiter é a bênção silenciosa deste mapa, o abraço que sustenta enquanto Plutão transforma. E Urano acabou de entrar em Gêmeos, com 0 graus, o mais jovem dos movimentos. Uma era nova está começando. A forma como você pensa, como você se comunica, como percebe a realidade, tudo isso está sendo renovado. E no centro de tudo, a lua de Vesak pulsa. Esta não é uma meditação comum. Hoje você não está apenas relaxando. Hoje você está recebendo uma transmissão. O chamado desta lua é: você não veio apenas sentir. Você veio transformar o que sente em luz. Então respira. Antes de continuarmos, vamos criar a intenção desse espaço. Encontre uma posição confortável. Se quiser, coloque uma mão no coração. E silenciosamente, ou em voz alta se você preferir, declare para si mesmo a sua intenção para essa meditação. Pode ser simples, pode ser uma palavra, uma emoção, uma frase. Talvez seja: eu venho curar. Talvez seja: eu venho soltar. Talvez seja: eu venho receber a bênção. Não existe resposta certa ou errada. O que quer que tenha chegado ao seu coração, guarde. É a sua intenção sagrada para esse encontro. Feche os olhos. Comece a perceber a sua respiração. Não precisa mudar nada, apenas observe. Inspira e expira. Inspira e expira. E agora, a cada expiração, permita que o seu corpo afunde um pouco mais. A cadeira ou o chão sustentando você. Perceba os seus pés, sinta o peso deles, sinta a temperatura. Perceba as suas pernas, os seus quadris, a sua base. Perceba o seu abdômen subindo e descendo com a respiração. Perceba o seu peito, o seu coração batendo, fiel, presente. Perceba os seus ombros, permita que eles desçam um pouco. Perceba o seu rosto, a testa, as mandíbulas, os lábios. Deixe tudo soltar. Respire. Agora, com os olhos da imaginação, você se vê em frente a um lago. É noite. A lua está cheia e está refletida na superfície da água. Uma lua grande, branca prateada, tremulando levemente no espelho do lago. A água é escura, profunda, mas não assustadora, misteriosa, sagrada. Há uma paz aqui que não se encontra em nenhum outro lugar. É a paz de quem chegou a um lugar verdadeiro. Você se aproxima da margem, sente o chão úmido e suave sobre os seus pés. O ar tem o perfume da terra molhada e das flores noturnas. Você se ajoelha na margem e olha para a superfície do lago e vê o seu reflexo. E atrás do seu reflexo, vê a lua. Você está entre as duas, entre quem você é no mundo e a luz que existe em você. Respire.
Você está pronto para entrar nos portais desta lua cheia. O primeiro portal se abre. É um espelho enorme, de pé na margem do lago. Mas não é um espelho comum. É um espelho de duas faces. De um lado, a face iluminada, o que você mostra ao mundo, o que você construiu, o que você possui, o que você oferece quando está em segurança. Do outro lado, a face escura, o que você sente quando ninguém está olhando, o que você guarda, o que você não diz, o que você ainda não nomeou. Olhe primeiro para a face iluminada. O que você vê? Quais qualidades aparecem? Quais conquistas, presentes, forças que você já reconhece em si mesmo? Observe as cores dessa imagem. Ela é nítida ou difusa? Está perto ou longe? Quente ou fria? Agora, vire o espelho e olhe para a face escura. O que está aqui? Talvez um sentimento que você tem guardado há muito tempo. Talvez algo que você sente, mas não se permite mostrar. Um medo, uma tristeza, um desejo que parece proibido, uma raiva que nunca encontrou voz. Observe essa imagem sem julgamento. Ela também tem cores, tem textura, está longe ou perto. E agora aqui vem o exercício. Você vai aproximar as duas imagens lentamente, como se estivesse juntando as duas faces do espelho. O que você mostra se aproximando do que você sente. O que é construído se aproximando do que é profundo. A luz se encontrando com a sombra. Quando essas duas faces se tocam, o que acontece? Às vezes surge uma cor nova. Às vezes surge uma emoção. Às vezes surge uma palavra. Fique com o que surgiu. E então diga, em silêncio: eu não preciso mais dividir quem eu sou em partes que podem ser mostradas e partes que precisam ser escondidas. A minha profundidade não é um perigo, é a minha força. Eu me permito ser inteira, visível e profunda ao mesmo tempo. Respira. O segundo portal tem a cor do abismo. Você está diante de uma porta de pedra escura, antiga, pesada. Esta porta não foi colocada aqui para te assustar. Ela estava esperando o momento certo para ser aberta. E este momento é agora. Plutão está em quadratura com essa lua. E Plutão governa exatamente o que está atrás dessa porta. O que foi enterrado, o que foi negado, o que foi transformado pela vida, mas que ainda carrega o peso do que era antes. Plutão em Aquário pergunta: o que você ainda vive, como se fosse 2015 ou alguma versão de antes? Quando você mudou tanto? Coloque a sua mão na porta. Sinta. Ela é fria, sólida, mas quando você toca, ela cede um pouco, apenas um pouco.
Por trás desta porta existe algo que você tem evitado transformar. Pode ser um padrão, pode ser uma relação com o poder, o seu ou dos outros. Pode ser uma forma de controle que você usou para se sentir seguro. Abra a porta, devagar, e olhe para o que está lá sem tentar mudar. Apenas olhe. E agora Plutão entra, não como destruição, mas como alquimia, como o fogo que transforma o carvão em diamante. Ele não elimina o que está aí, ele transmuta. Veja o que está atrás da porta começar a mudar de forma. A cor muda, a textura muda, o peso muda. E você se diz: eu não preciso mais carregar o que já cumpriu o seu propósito. A transformação não me destrói, ela me revela. Eu entrego a Plutão o que não é mais meu e recebo de volta a minha própria força. Respire. A porta continua aberta, mas agora há luz do outro lado. O terceiro portal arde. Há uma fogueira à sua frente, grande, viva, o fogo de Áries, direto, sem rodeios. O fogo que inaugura. 5 planetas estão nesse fogo. Mercúrio, a sua mente, Marte, a sua força, Saturno, a sua estrutura, Netuno, o seu espírito, Quíron, a sua ferida mais antiga. E eles estão em quincúncio com essa lua. Não é um confronto, é um desconforto. É a sensação de que algo precisa se mover, mas você não sabe exatamente como. É a inquietação que não encontra nome. Parte de você quer agir, Áries quer começar, romper, avançar. E parte de você ainda está processando. Escorpião quer sentir fundo antes de se mover. Essas duas forças não precisam se destruir. Elas precisam encontrar uma ponte. E Quíron está em 27 graus de Áries, quase no fim. Quase concluindo a sua longa travessia pela ferida da identidade. A ferida que diz: não sou suficiente. A ferida que diz: minha força é inconveniente. A ferida que diz: se eu agir como eu quero, eu serei julgado. Você se aproxima do fogo. Sente o calor no seu rosto, nos braços, no peito. E agora, coloque uma mão no seu plexo solar, ali, entre o umbigo e o coração. Sinta esse lugar. O que há ali agora? Tensão, vazio, calor? Isso é a sua força viva, sua coragem, sua vontade. Você vê uma linha luminosa se estendendo atrás de você. É a sua linha do tempo. Percorra essa linha indo para trás, até um momento em que você enfraqueceu sua força por medo do julgamento. Um momento em que você se tornou menor do que você era para caber em algum espaço. Veja esse momento de fora, como observador. E diga para aquela versão de você: você não precisava se fazer menor. Havia espaço para você como você realmente é. Traga essa versão de você para junto do fogo. E quando as duas estão diante do fogo juntas, algo é entregue às chamas. O que precisa ser queimado? Uma crença? Um
contrato antigo? Uma forma de se apresentar ao mundo que nunca foi realmente sua? Coloque no fogo e sinta a mão no seu plexo solar. O que muda? Repita mentalmente: eu sou suficiente exatamente como sou. Minha força não precisa de desculpas. Eu construo a ponte entre o que eu sinto e o que eu faço, com consciência e coragem. Respire fundo. Sinta a âncora, a mão no plexo solar. Guarde essa sensação no corpo. O quarto portal é macio. Após o fogo, você chega a um jardim banhado de luar. O ar é quente e úmido, como o abraço de uma mãe. Há flores que desabrocham à noite e o cheiro é adocicado. Júpiter em Câncer forma um trígono com essa lua, um aspecto muito harmonioso nesse mapa. Fluente, generoso, nutridor. É o suporte que existe mesmo quando a transformação dói. É o amor que não some quando as coisas ficam difíceis. E Júpiter está em oposição a Plutão, o que significa que a maior transformação disponível agora não é pela destruição, é pelo amor que cresce, pelo cuidado que expande, pelo coração que se permite ser grande, mesmo no meio da sombra. Sente-se nesse jardim, no chão macio, sob a lua. À sua frente, você vê uma versão de você mesmo. É você, mas um ano à frente. Como ela se move? Que postura tem? Que expressão carrega no rosto? Ela está mais leve, mais enraizada, mais aberta? Aproxime-se dela e pergunte: o que você curou? O que você escolheu? O que foi possível quando você parou de lutar contra si mesma? Ouça. Receba o que ela tem para oferecer. E então, ela se aproxima de você. Coloca as mãos nos seus ombros e diz: você já tem tudo o que precisa. Faltava apenas confiar. Respira. Permita que ela entre em você. Que as duas se fundam. Que a sabedoria do seu eu do futuro se instale agora no seu corpo. Sinta isso. A expansão, o cuidado, a confiança. E repita: eu me permito ser nutrida. Eu me permito crescer através do amor. A transformação mais poderosa que conheço nasce da compaixão, não da luta. Eu sou o meu próprio lar e eu estou seguro dentro de mim. E o quinto portal é silêncio, é luz. Você está de volta à margem do lago. A lua está no alto, maior do que nunca. E você percebe que não está sozinho. Há uma presença aqui, não ameaçadora, ao contrário. É a presença de algo muito antigo e muito amoroso ao mesmo tempo. A presença que tradições chamam de graça, de bênção, de transmissão. Esta é a lua de Vesak. O momento em que o campo espiritual se abre mais do que em qualquer outro momento do ano. O momento em que a compaixão flui de maneira diferente.
mais concentrada, mais disponível. Você se senta à margem do lago e abre as mãos sobre os joelhos, palmas para cima. Sinta as suas palmas. O que há nelas agora? Calor, formigamento, peso, leveza. E agora você traz à memória as partes de você que trabalhamos nessa meditação. A parte que se mostrava, mas que se escondia. O eixo touro-escorpião. A parte que entregou a Plutão o que não servia mais. A parte que encontrou a ponte entre o sentir e o agir. A parte que aprendeu a se nutrir com o amor de Júpiter. Veja todas essas partes, como se fossem figuras de luz em torno de você. E agora, a Lua envia um raio de luz diretamente para o topo da sua cabeça. Uma luz branca dourada que desce suavemente pela sua coroa, pela sua testa, pela sua garganta, pelo seu coração, pelo seu plexo solar, pelo seu ventre, até as suas raízes. Essa luz banha todas as partes ao mesmo tempo, todas as versões de você, todas as feridas, todos os portais. E à medida que a luz passa por cada parte, aquela parte não desaparece. Ela é integrada, ela é reconhecida, ela é abençoada. A sombra não precisa ser eliminada, ela precisa ser iluminada. Fique aqui, receba. E quando você sentir que recebeu o que veio buscar, coloque as duas mãos no coração e diga internamente: eu recebo a bênção desta lua. Eu integro todas as partes de mim com amor e compaixão. Eu sou a luz que emerge da profundidade. E para encerrar, vamos repetir um mantra para essa lua. Acompanhe comigo no seu ritmo. Eu mergulho, eu solto, eu renasço inteira. Eu mergulho, eu solto, eu renasço inteira. Eu mergulho, eu solto, eu renasço inteira. E agora, gentilmente, vamos começar o retorno. Mantenha os olhos fechados por mais um momento. Perceba o seu corpo, o peso dele, o calor dele, o chão ou a cadeira que sustenta você. Mova suavemente os dedos das mãos. Mova suavemente os dedos dos pés. Faça uma respiração mais profunda. Inspire pelo nariz e expire pela boca com um suspiro de liberação. Mais uma vez, inspira e expira. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Não tenha pressa. Talvez você queira registrar o que veio nessa meditação. Uma imagem, uma palavra, uma sensação, um insight.
Faça isso antes de retornar completamente ao seu dia. O que foi recebido nesse espaço é precioso. Esta lua não pede que você resolva tudo hoje. Ela pede que você mergulhe um pouco mais fundo do que estava acostumado. Que você olhe para o que estava guardado nas profundezas, não com medo, mas com curiosidade e compaixão. Escorpião sabe o que está no fundo e sabe que não é o que nos destrói, é o que nos transforma. Gratidão por ter vindo até aqui. Que a bênção de Vesak continue trabalhando em você nos próximos dias. Que assim seja.